Bom, vamos com o quadro Conheça os seus direitos, hoje, dia 11 de 1 de 2014, e Dr. Elias já se encontra ao vivo aqui, pelo telefone, e a gente vai desejar logo a ele um bom dia. Bom dia, Dr. Elias. Bom dia, Jailton. Tudo bom, amigo? Como foi sua semana, Dr. Elias? Tudo bem, graças a Deus, muito tranquila. Graças a Deus. Bom, temos pergunta aqui para o senhor, veio com o quadro Conheça os seus direitos. Vamos para a primeira pergunta, Sérgio. O Sérgio não diz de onde é, mas ele diz o seguinte: minha vizinha contraiu dívida em meu cartão de crédito, com a promessa de pagar parcelado. No entanto, até o presente momento, não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas, e o valor já está acima de R$ 5.000. Ela trabalha e esgotei todos os meios possíveis de conciliação, sem sucesso. Em confiança, não fiquei de posse das notas fiscais. Aí ele pergunta o seguinte: diante de tanto descaso da devedora, posso cobrar dos pais dela que têm condições de salvar a dívida? Se sim, qual a ação cabível para esse caso? Se não, qual a ação judicial para pleitear ou caso perdido, doutor Elias? O que o senhor acha? Olha, bom dia, senhor Sérgio. Senhor Sérgio, infelizmente, o senhor não pode cobrar essa dívida dos pais da sua devedora, porque a dívida foi por ela contraída em seu cartão de crédito, certo? Logo, o senhor não pode cobrar sequer dela, porque na realidade, para todos os efeitos, a dívida é do senhor, tá certo? E caso o senhor queira cobrar dela na justiça, tá certo? Vai depender dela vir a confessar que realmente ela é uma pessoa honesta, que já está demonstrando que não é, tá certo? Caso ela venha confessar, o senhor poderá ter sucesso. Ou se não, se tiver testemunhas boas, entendeu? Que tenha presenciado a compra, tá certo? Pode ser que o juiz venha acatá-la por seu pedido, mas só dela que contraiu a dívida em seu cartão, jamais dos pais dela, que não tem nada a ver com a dívida dela que contraiu o seu cartão, ok? Bom, tá aí a primeira pergunta respondida do Sérgio, não se identificou, e a gente vai agora para a segunda pergunta, certo? Também não se identificou, e é da Margarida. Ela diz o seguinte: meu marido fez empréstimo consignado e era descontado em folha. Ele faleceu recentemente e passei a ser pensionista. Aí a Margarida pergunta o seguinte: a minha dúvida é, a dívida consequentemente passa a ser minha ou ela prescreve? Doutor Elias, o que o senhor diz? Dona Margarida, bom dia. Dona Margarida, a dívida não passa para a senhora, tá certo? Porque foi contraído pelo seu falecido esposo, tá certo? Aí quando ele contraiu essa dívida, com certeza, no contrato do contrato de financiamento da dívida, lá tem alguma cláusula impondo o pagamento do seguro, que iria no caso de haver um sinistro que ocorreu, a morte do seu esposo, tá certo? Assumiria o restante da parcela da dívida. Logo, a dívida não passa para a senhora. A senhora vai até porque a conta bancária é um novo benefício, é uma nova conta bancária, então nada tem a ver com a dívida deixada pelo seu falecido esposo, ok? Bom, então está aí respondida a segunda pergunta. Hoje é 11 de 1 de 2014, estamos ao vivo aqui com o advogado Dr. Elias Gil, com o quadro Conheça Seus Direitos, tá certo? É só você ligar 3444-9437, fazer a sua pergunta e deixar aqui e ele responde, tá bom? Bom, vamos aqui para o Rogério, a terceira pergunta. O Rogério é do Alto do Capitão. Ele diz o seguinte: fui contratado em uma determinada empresa para o cargo de auxiliar administrativo. Ultimamente, tenho exercido outras funções totalmente alheias e que fui contratado. Aí ele pergunta o seguinte: se for colocado para fora da empresa, tenho o direito de colocá-la na justiça como acúmulo e ou desvio de função? Pois não, senhor Rogério.
aqui do alto capitão. Na verdade, o senhor tem direito sim de acionar a empresa caso o senhor venha ser demitido, ou até no momento, mesmo trabalhando na empresa, o senhor tem direito sim em acioná-la por desvio de função, tá certo? Não por acúmulo de função, mas por desvio de função, sim. Se o senhor foi contratado para uma determinada função e está exercendo outra, ou essa que o senhor foi e mais outra, tá certo? O senhor pode sim acionar a justiça, tá certo? A qualquer momento para reivindicando o seu direito por desvio de função. Até porque se essa função que o senhor está exercendo é superior à que o senhor foi contratada, com certeza vale a pena o senhor reivindicar o seu direito e até acionar na justiça, mesmo o senhor estando trabalhando. Agora, sabendo que o senhor estando trabalhando e acionando na justiça, geralmente ainda se coloca para fora, tá certo? Talvez não seja o mais viável para o senhor. Agora, saindo, o senhor tem direito sim de acioná-la, tá certo? Reivindicando o seu direito por desvio de função e, inclusive, pedir as diferenças de salário, caso haja diferença que deve haver de uma atividade para outra. E aí o senhor terá toda essa diferença paga em dobro, tá certo? Durante o período que o senhor realmente trabalhou em desvio de função. Ok, senhor Rogério? Bom, então foi respondida aí a pergunta do Rogério e vamos para a quarta pergunta. Esta pessoa não se identificou, mas antes eu quero dizer que quem ligou o rádio agora, a gente está ao vivo aqui com o advogado Dr. Elias Gil, ele que atua em causas cíveis, trabalhista, administrativa, incluindo contratos e licitações e previdenciário também. E se você quiser ligar, fique à vontade, 3444-9437, para deixar aqui a tua pergunta, ainda há tempo, viu? Faça aqui a tua pergunta e o advogado vai responder aí, tirando tuas dúvidas. Bom, vamos aqui para a quarta pergunta. Não se identificou. Tenho mais de 70 anos de idade. Sou viúvo da primeira mulher e casado pela segunda vez. Não tive filhos com a segunda, mas tive 9 com a primeira. Esse estava danado, viu? Acho que não assistia a televisão. Bom, todos são casados, ele diz. A minha filha mais velha começou a brigar porque quer construir no terreno ao lado que também me pertence. Enfim, ele diz, já estão brigando pela minha casa, o terreno e algumas bobagens, mesmo antes de eu morrer. Ele diz o seguinte e pergunta: sendo eu lúcido e orientado, posso vender a casa e o terreno sem a assinatura deles, dos filhos? E por fim ele ainda diz aqui o seguinte, doutor Elias: filhos, sinônimo de preocupação eterna e problemas. O senhor acha e concorda com isso, doutor Elias? E qual é a resposta que o senhor dá para esta situação tão complicada? Bem, prezado ouvinte, em princípio eu não concordo com a sua teoria de filhos ser problemas em sua plenitude ou eternidade, tá certo? Até porque sempre tem as grandes exceções, tá certo? Onde os filhos são bons para os pais e vice-versa, os pais são bons para os filhos. Agora, a maioria é que, na verdade, os pais são para 10 filhos e um filho não é para 10 pais. Mais ou menos por aí, o velho ditado. Mas, respondendo a sua pergunta, é o seguinte, o senhor sendo lúcido, o senhor pode sim vender o terreno, os seus imóveis, tá certo? Os seus bens, independentemente de sua idade, hoje com 70 anos de idade, tá certo? Agora, fique claro o seguinte que para o senhor fazer isso, o senhor teria ou deve ter feito o inventário quando a sua falecida ex-esposa faleceu, tá certo? Se o senhor fez o inventário, tá certo? Já está tudo sacramentado, já passou a parte de sua ex-esposa, sua falecida esposa, para os seus 9 filhos, tá certo? Aí foi feita a divisão na época, se foi feito, tá certo? Aí o senhor poderia sim, a sua parte, a sua quarta parte, o senhor vender, doar para quem o senhor quiser. O senhor está vivo, o senhor está lúcido, o senhor está com todo a sua em sua plenitude de vida, entendeu? Então o senhor pode fazer sim. Agora o inventário, o senhor deve ter feito o inventário para ter dividido já com seus filhos
de sua ex-falecida esposa, tá certo? Para poder o senhor fazer isso. Se o senhor não fez o inventário, tá certo? Ou os seus filhos também não fizeram, não pediram inventário, infelizmente o senhor não pode vender ou transferir qualquer um dos seus bens, tá certo? Sem a assinatura de todos os seus filhos. E ainda vai ter que fazer o inventário, com certeza, a qualquer momento, em se tratando de bens imóveis, tá certo? Então, a preocupação é essa. Se o senhor fez o inventário, tá certo? O senhor pode sim vender, fazer o que o senhor quiser dos seus bens que o senhor adquiriu durante a sua vida, tá certo? Agora, se não fez, infelizmente, só com a assinatura dos seus filhos, todos os nove filhos e até noras, em se tratando de bens imóveis, ok? Bom, agora, doutor Elias, eu quero fazer uma pergunta em relação a essa quarta pergunta. Quais são os sintomas, digamos assim, e como é que um filho pode interditar o pai? Até que grau isso pode acontecer? Interdição não é só abrir a boca e dizer que vai interditar o pai ou a mãe, ou o que quer que seja, não. Para interditar tem que ter requisitos, tem que ter provas. Tem requisitos, tem que ter provas, o pai tem que estar doente, com doença, inclusive doenças degenerativa, como por exemplo uma esclerose múltipla, entendeu? Então essa pessoa tem que estar, para ser interditado, tem que estar totalmente fora do seu discernimento mental, tá certo? E isso prova como? Através de laudos médicos, entendeu? E só assim o juiz acata um pedido de interdição. Fora disso, a pessoa permanece gerindo sua vida, até falecer. Não é só abrir a boca e dizer que vai fazer interditar A ou B, ou o pai ou a mãe, que o juiz vai acatar, não, de forma alguma. Certo, então tá aí tirado mais uma dúvida, né, em cima dessa pergunta, que foi a quarta pergunta do senhor que não se identificou. Bom, então vamos para a quinta e última pergunta, e lembrando que daqui a pouquinho tem o tema da semana, né? O tema de hoje, que é sábado, a gente trouxe aqui para os ouvintes um tema maravilhoso, que daqui a pouco você vai ficar sabendo. Vamos para a quinta pergunta, do Roberto da Bomba do Emetério, aqui mesmo da Bomba do Emetério. Ele deve estar ouvindo a programação nesse exato momento. Ele diz o seguinte: uma mulher com quem saí umas 4 a 5 vezes apareceu grávida, bronca, né? Ela diz que o filho é meu, mas eu tenho dúvida sobre que ela vai colocar na justiça para pedir pensão. Aí ele pergunta o seguinte: se eu não quiser fazer o teste de paternidade, a justiça pode me obrigar a dar a pensão, uma vez que ela engravidou porque quis? É um pouco complicado, né, doutor Elias? Porque ele também diz aqui que saiu de 3 a 4 vezes, então ele também quis, né? Com certeza, Jailton. E o fato de ele ter saído 3 ou 4 vezes, só o fato de ter sido 3 ou 4 vezes, não é motivo para ele não ter engravidado a senhora ou a jovem, tá certo? Uma vez sozinha é o suficiente para engravidar. Só precisa a mulher estar fértil, com o período fértil, tá certo? Agora sobre a pensão, o juiz não condenará na pensão alimentícia de imediato, tá certo? Sem que antes faça o exame do DNA para constatar a paternidade dele. Primeiro o juiz vai determinar a paternidade, vai determinar, estabelecer a paternidade. Agora, ficando claro que a paternidade, que ele é o pai dessa criança, com certeza o juiz vai determinar a pensão, tá certo? E esse valor da pensão vai depender de quê? Vai depender das condições desse pai, e também das condições financeiras e social dessa pessoa que vai receber, tá certo? Mas
ele não é obrigado a fazer o DNA diretamente, não é obrigado diretamente, mas indiretamente eu digo que sim, porque quando ele não espontaneamente não aceita fazer o DNA, tá certo? O próprio juiz já pode dali presumir que ele está fugindo da sua obrigação, ele está fugindo daquela maternidade. Então, dali o juiz já pode condená-lo, tá certo? Por presunção. Então, indiretamente, ele é obrigado a fazer o DNA. Bom, agora, doutor Elias, em relação a esta quinta pergunta, com esta gravidade, porque aí a criança, se realmente ela está grávida, a criança não tem nada a ver. Aí, o senhor, como advogado, qual o conselho o senhor daria para esses jovens de hoje em dia que saem aí e não pensa nas consequências? Então, a criança às vezes nasce e aí já fica sem o pai, porque o pai aí já diz que não quer assumir, enfim. Qual seria o conselho, o senhor que é pai também, qual o conselho que o senhor daria para o jovem de hoje na relação quando vai ter um ato sexual, ou enfim, um encontro e de repente não pensa, até transam sem camisinha? Pronto, é isso que você acabou de dizer, é esses jovens se precaverem, ou seja, no caso para evitar a gravidez, é usar de todos os meios legais, de todos os meios legais e médicos que existem. Por exemplo, o uso do preservativo, o uso dos medicamentos para não engravidar, entendeu? Ou seja, os anticoncepcionais, tá certo? E de seus métodos legais, tá? O DIU, tá certo? Tem aquela questão da tabela da mulher que às vezes não é falha. Agora essa falha também é causada também pelo momento dos jovens, tá certo? Do jovem naquele momento que às vezes não obedecem, não segue a tabela rigorosamente. Mas eu ainda acho que o preservativo seria o mais ideal, o mais correto, até porque além de você evitar a gravidez, você evita aquelas doenças transmissíveis, e todo mundo sabe quais são, tá certo? No momento, que a camisinha, o preservativo, é um dos poucos, que não seja 100%, um dos poucos meios que realmente evita tanto a gravidez como as DSTs, as doenças transmissíveis. Pois é, né? Doutor Elias, todo sábado a gente traz aqui um tema novo e esse sábado não vai ser diferente. Eu estou trazendo aqui um tema e eu tenho certeza que vai ser de muito útil aí para as pessoas que estão aí ouvindo. Bom, o tema que eu estou trazendo hoje aqui na Rádio Pernambuco FM, no programa Sábado Animado, né? É negligência médica. Uma pessoa que passa mal na frente de um hospital particular e é socorrido a este hospital. Os funcionários